Bom dia, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Elohim, Rabaim, Beshem, Yoshua. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, diga: eu já sou abençoado. Ani Kevá Mevorar, em nome de Jesus, Beshem, Yeshua. Nesta manhã, antes de começarmos a nossa parashat de hoje, eu peço que você que não é inscrito se inscreva no canal, deixe o seu like, seu joinha, deixe um comentário para que nós possamos sempre estar divulgando estudos da Palavra de Deus aqui neste canal, conhecendo a sua Bíblia. Meu nome é Anilton Kaff, sou pastor e rabino e gostaria de transmitir esta parashat para você nesta manhã, para que Deus possa abençoar a tua vida. Feche teus olhos comigo, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Avinu Sheba Shammai, Et Kadosh Shemicha, Tavur Mahulikha, Yaseh Retzonha Keba Shammai Kembaretz, Et Lechem Hukenu Ten Lanu Hayom, Ular Lanu Ahataen, Kefi Sishochi Gan Anahnu, Lahot Ilanu, Vialte Vieno Lidei Nisayon, Kim Hatsenu Mihara. Amém. Esta oração é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Amém. Amados, eu me encontro com o texto da Palavra de Deus aberto no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 37 e 39, que vai dizer assim. O tema é: não toqueis nos ungidos. O altar não é para lavar roupa suja. Eu tinha já ministrado essa mensagem outrora, mas alguns irmãos pediram para a gente estar ministrando de novo. Diz assim, Mateus 24, 37 e 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Em Lucas 17, 26 e 27 também diz: e assim como foi nos dias de Noé, ou Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o destruiu a todos. Preste atenção na palavra até o dia, não perceberam e destruiu a todos. Amados, igreja, nós estamos nos dias de hoje, em pleno século 21, errando o alvo. Em vez de guerrearmos contra o inferno, estamos fuzilando nossos irmãos. O diabo não precisa destruir a igreja, se a igreja se autodestruir sozinha. Nos dias de Noé, conforme descrito em Gênesis 6, a humanidade havia se corrompido. Um era contra o outro e se afastado dos caminhos de Deus. A maldade de todos, povo de Sete e povo de Caim, aqui nenhum fica de fora. E a violência eram abundantes e Deus decidiu trazer o dilúvio sobre a terra através de águas. Trouxe o juízo sobre a terra através do dilúvio. Noé, sendo um homem justo, foi escolhido por Deus para construir a arca, salvar apenas a sua família. Então quer dizer que os parentes de Noé não foram salvos.
e apenas um remanescente dos animais. A comparação feita por Jesus entre os dias de Noé e os dias que precedem a sua segunda vinda serve para alertar sobre a indiferença e a falta de preparação espiritual e ministerial das pessoas. Hoje nós vemos qualquer um subindo em altar, por isso que fala tanta coisas erradas. Assim como nos dias de Noé, muitos estavam ocupados com coisas cotidianas, como falando dos outros, brigando com os próprios irmãos, fazendo guerra dentro das famílias, fazendo guerra dentro da igreja, ignorando o aviso que Noé havia dado de um juízo iminente. Hoje, o aviso é do Espírito Santo através de Paulo, Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E baseado nesse texto, vamos usar o contexto de Mateus dos dias de Noé, é o texto básico, e aqui vamos achar esse texto para meditar. A guerra certa atirando na direção errada. Hoje nós vemos, como falamos, pessoas que sobem no altar sem preparo e acabam usando o altar para colocar para fora aquilo que está dentro do coração, aquilo que está entristecendo. Ao invés de mirar a flecha em Satã contra o pecado, ele mira a flecha num servo de Deus. E sobem no altar para desabafar ao invés de pregar o Evangelho. Altar é lugar de pregar o Evangelho, não é lugar de contar sonho, não é lugar de contar testemunho, não é lugar de contar visão. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, Adavar Elohim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus, Davar Elohim, e não de testemunho de eis isso, eis aquilo. Eu vou tentar ler aqui para você o texto no grego. Oitio Costin, Remin la pale pros haima kaisark, ala protas arcas, prostas oxosias, prostou cosmoctoratos toras, to escotos toutu, prosta pneumática, tes ponérias, entóis e pouranióis. Que é, porque não é contra a carne nem contra o sangue a nossa luta, mas contra principado, contra forças, autoridades, contra governantes do mundo das trevas, contra as coisas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pois bem, quero fazer rápido uma exegese a respeito desta palavra. Vamos lá. Luta. A palavra é pale no grego. Luta corpo a corpo, talvez como uma Krava Maga de Israel, uma luta que eles têm lá. Não é guerra distante, é confronto corpo a corpo, direto e pessoal. Essa luta, Paulo não está dizendo que é com míssil, que não é balístico, não é com arsenal. Essa luta é corpo a corpo, que nem Jesus Cristo lutou lá no deserto com Satã corpo a corpo. Cristo usou a palavra. E nesta luta temos que usar a palavra. Nesta luta não temos que usar fofoca. Essa luta não temos que usar passado. Essa luta não temos que usar queda, testemunho, o que aconteceu com a pessoa. Essa luta temos que usar palavra, e quando vamos para o altar nós vamos lutar para transmitir o Evangelho verdadeiro. E essa luta, ela é direta, pessoal, é um confronto. E não é com a carne. Haima Kaisark ou Haima Kaisares. A expressão idiomática, humanidade, natureza humana, Paulo está dizendo, o verdadeiro inimigo não é humano. O verdadeiro inimigo é aquele que queria ser igual a Deus. 3, vem a palavra principado. Nível 1, arcai. Autoridades principais. Arque vem de origem. Essa origem foi aonde? No Éden. Muito antes do Éden, antes da criação da terra, se rebeliou contra Deus.
Arque ou arcai, raiz, começo, origem, autoridade do início. A autoridade do início é a antiga serpente, o diabo e Satanás. Significa autoridade primária, governante de alto nível. São demônios comandantes que agem em países, nações, comunidades, desde o princípio da queda do homem, que antes agia fora. A ideia espiritual é que são estruturas de poder invisíveis, nível alto de governo espiritual. É os principados, uma hierarquia, uma classe de demônio. Depois, o texto fala de potestades, nível 2, exousiai, poderes delegados. Exousiai, raiz é exousia, autoridade dada, direito de agir, poder legal. Aonde entra essa classe de demônio potestade? Poderes que exerce domínio autorizado ou por nós em alguma área de nossa vida, quando abrimos a nossa boca para o mal, ou quando a nação poder decide excluir Deus de seus arredores. Às vezes nós com a nossa boca, que nós adoramos a Deus, que nós louvamos e adoramos o nome dele, com a mesma boca nós amaldiçoamos o nosso próximo, falamos mal do nosso próximo, questionamos a integridade do nosso próximo. E isso abre uma porta para essa potestade, esse poder dado, que acabamos dando a demônios agir na nossa vida e tentar nos destruir. Amados, isso é sério. Isso é muito sério. Por isso que eu digo a você, você que me ouve nesta manhã, o que você tem falado? Satanás, como no caso de Jó, ele não conhece o que você pensa. Ele entra nas 5 áreas da nossa vida, que é visão, audição, olfato, tato, paladar. E tem mais 2, que é os órgãos genitais e os pés. Eu estou falando aqui da expressão verbal, o centro da nossa fala. É o lugar que nós mais damos autoridade para o inimigo, porque nós colocamos para fora o que a nossa mente e o nosso coração está desejando fazer naquele momento. E ele tem toda a autoridade para pegar isso e agir na nossa vida para nos destruir. E ele é um grande guerreiro. Em quinto, príncipe das trevas deste século, nível 3 de comando. Cosmocratores influenciam o sistema mundial. Palavra cosmocratores, ou seja, países do mundo, cosmo é mundo. Países do mundo, todas as organizações como ONU, OTAN. Na raiz da palavra cosmo, mundo, krator, governante. Significado literal, governante do sistema do mundo. Trevas, cotos, escuridão, ignorância espiritual, ausência de luz divina. Então essa classe, príncipe das trevas deste século, trabalha nessa área, escuridão. Só que essa escuridão já vem falando depois, falta de entendimento. Escuridão, trevas também, num sentido figurado, ela se reflete à falta de conhecimento, ignorância espiritual, falta de entendimento, ausência da palavra de Deus na vida, ausência da presença da mente de Cristo na vida dele ou dela. Deste século, Teuton, sistema presente, era atual corrompida. É neste século, hoje na era da igreja, que esses príncipes das trevas deste século quer tentar fazer dissensão, briga, colocar um pastor contra o outro. E já vamos falar mais isso lá na frente.
seres que influenciam o sistema mundial em oposição à luz de Deus na nossa vida. 6. Hostes espirituais da maldade. Nível 4. Pneumática ponérias. Força espiritual do mal em operação. Nas igrejas, nas famílias, empresas contra nós e no mundo em que vivemos. A palavra-chave pneumática, coisas espirituais, seres não físicos, maldade, ponéria, mal ativo, corrupção intencional, perversidade. Não é fraqueza, é mal organizado. Hostes não está literalmente no grego, mas implica exército organizado. Então sabemos que esse ser que odeia a mim, que odeia você, ele é equipado de todo esse tipo de arsenal contra nós. E ele só pode ser derrotado pela nossa boca, quando nós citamos a palavra de Deus contra ele, como Jesus no deserto. 7. Lugares celestiais. Epouranióis. A raiz acima do nível do visível, acima do céu visível, nas dimensões espirituais, nas regiões celestes. Não significa céu que ele entra na presença de Deus, porque Deus fala com ele pela a onipresença, porque Deus está em todo lugar. Não no céu de Deus, mas apenas nas esferas espiritual, que ele vive e domina. E o objetivo dele é destruir o ser humano. Vamos entrar na segunda parte, que é nem com o dedo. Primeiro é a guerra. Fazer a guerra certa, atirando na direção certa, mas estamos atirando na direção errada. E a segunda coisa é nem com o dedo, nem com lança, nem com língua, deve se levantar contra o ungido do Senhor. Nós vemos em 1 Samuel 24:6, Davi teve Saul na mão e não o tocou. E ele ainda diz, quando alguém diz a ele, olha aí, Deus te deu Saul, é hora de você vencer, batalhar. Ele disse, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Nós vemos dentro das igrejas hoje membros, obreiros, que não honram o seu pastor, que não reconhece a autoridade do seu pastor e se levanta contra ele. Tem vontade de tomar o lugar dele, fala mal dele ou de outro pastor. São um povo que não é submisso. A Bíblia diz que as autoridades foram postas por Deus. Quem resiste à autoridade resiste o próprio Deus. Aqui tem um princípio. Uma vez ungido, sempre ungido. Quem trata com ungido caído é Deus, não é você, não sou eu. Um ungido caído é como um anjo caído, Rassatã. Quem vai tratar com ele é Deus, não somos nós. Aqui não existe a doutrina do dedo, apontar alguém nem com o dedo. Atacar alguém nem com lança, nem com a língua, fazendo fofoca no púlpito. Tem pessoas que não têm coragem de chegar à pessoa e conversar com ela, dizer, não gosto do que você está fazendo, o que você fez para mim está errado, não gostei, mas não. Ele espera uma oportunidade, como Rassatã esperou uma oportunidade em que os filhos de Deus foram se apresentar ao Eterno. E veio Satanás no meio deles para acusar Jó. Mas em Judas 1:9, Miguel entendeu o mistério, o que muitos irmãos e pastores não entendem hoje. Miguel, que não tem o livre-arbítrio, que se santifica pela presença de Deus, que não conhece o pecado, que não conhece a carne, ele entende
E Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, não a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, apenas disse: o Senhor te repreenda, ou seja, o Senhor te julgue. É o que nós devíamos fazer quando vem o desejo de nós julgarmos, surrarmos e falarmos de alguém, homem de Deus. Ah, mas ele está no pecado. Você não é juiz, você é observador da lei. Porque só existe um juiz, chama Jesus Cristo, o justo. Quem é tu que julga teu irmão? Se Miguel não tocou no diabo com a língua, nem quem é os pastores ou pastoras para subir num púlpito, aproveitar a oportunidade de Gideão, de evangelização, aproveitar a oportunidade de congressos de mocidade, para querer pôr para fora toda a sujeira que tem visto, ao invés de denunciar, se oculta, é covarde e aproveita uma oportunidade dessa para querer denegrir a imagem do cristão ou do pastor. E ainda mais, Paulo ensina que a mulher não fale na igreja e que interrogue seu marido em casa. E isso é bíblico, não é misoginia não. 1 Coríntios 14, 34, 35 diz: as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, pergunte em casa a seus maridos, porque é indecente que a mulher fale na igreja. E hoje, pela misericórdia, Cristo tem dado a oportunidade para que a mulher pregue. Que maravilha! É muito bom, porque tem muitas mulheres usadas por Deus, que se preocupam em pregar o evangelho e não lavar roupa suja em cima do altar. Mas às vezes tem aquelas que falta preparo. Não é questão de faltar unção. Tem gente que tem unção demais, ele tem tanta unção que ele esquece da palavra, não adianta. As duas coisas têm que andar junto, unção e palavra e conhecimento. Quarto, o altar é profanado quando o púlpito vira tanque de lavar roupa suja. Pastor que cai é pastor ferido. Pastor que cai é pastor que não tinha estrutura. Pastor que cai é pastor que não tinha vida íntima com Deus. Pastor que cai é como a semente que caiu à beira do caminho. Pastor que cai um dia foi terra boa. Pastor que cai um dia foi ungido por Deus. Pastor que cai um dia, ele lutou, mas não teve força. Como a semente à beira do caminho, vieram os pássaros e comeram. O inimigo arrebatou da vida dele as estratégias de vencer, as armas de lutar, e ele ficou ferido e caiu. Mas ele não é ex-pastor, como Satanás não é ex-anjo, ele é anjo caído. Davi caiu e continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Pessoas dizem, mas Davi pecou, ainda é o homem segundo o coração de Deus. Davi fez um monte de pecado, mas nunca repetiu o mesmo pecado. E o que mais vemos hoje são pessoas que pedem perdão agora, no outro dia cometem o mesmo erro. Nem pensa em ser o segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, ele pode cair, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas ele cai e naquele pecado não há reincidente. Ele não cai no mesmo erro. Pedro negou Jesus e Jesus o restaurou. Jesus não difamou ele. Pedro negou Jesus, Jesus olhou para Pedro, no momento que ia indo para a interrogação de sacerdote. Cansado, Jesus olha para Pedro e ele vê Pedro dizendo, eu não conheço esse homem. E Jesus o amou. O altar é lugar de pregar Cristo a partir do evangelho verdadeiro. Lugar é altar de partir o pão. Lugar é altar de restaurar o caído. Gálatas 6:1. Irmãos,
Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, porque você pode cair, para que não sejas também tentado. O problema é que as pessoas deixam o poder subir na cabeça. Fui convidado para pregar no Gideão Internacional, é a chance de eu me destacar. Ei, quem tem que destacar é Jesus Cristo na tua vida, é o Espírito Santo. Fala como João, convém que eu diminua, que ele cresça e que apareça o Espírito Santo falando. Aí sobe no altar, lê uma palavra lá, Jesus chorou, ou Jesus curou a sogra de Pedro, e desce a lenha em coisas que não tem nada a ver. Como uma mensagem que eu assisti esses dias a respeito de um levita. Aquilo ali é para interpretar simbólico. E se for interpretar simbólico, o levita é Deus. Israel é a prostituta. Nós somos a concubina. Prestou atenção? Pegou a fita? Medite naquele texto, você vai ver. O levita, Deus estava fazendo uma comparação. Ali é um relato que se interpretar simbólica e tipologicamente. O levita, Deus, ou o próprio Cristo. Israel é a prostituta que foi após outros deuses, não aceitou Jesus. Mas nós somos a concubina. E a concubina foi despedaçada em 12 pedaços pelo próprio levita. Jesus permite nós entrar, ser despedaçado em 12 pedaços para moldar o nosso caráter, porque ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós somos parte do corpo, vencemos também. Esses 12 pedaços simbolizam a perseguição de Nero em Roma. Os 12 pedaços simbolizam a perseguição de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Os 12 pedaços simbolizam as nações que matam os cristãos. Esses 12 pedaços simbolizam a grande tribulação que virá. Não é para pegar um versículo desse e falar que 46% de cristão bate nas esposas. Isso é uma mentira. Como o IBGE fala que está tudo bem e o Brasil está indo para o caos. O altar não é lugar de executar o irmão, fazer live de cancelamento. Jeremias 23:1. Ai dos pastores que destrói. Você está destruindo a reputação do irmão e dispersando as ovelhas. Aquelas ovelhas que acreditavam no potencial daquele pastor já não vão mais acreditar nele, porque você está destruindo a reputação dele, está destruindo a igreja de Deus. Lava tua boca para falar de Cristo. E quinto, vergonha dos evangélicos. Os outros se respeitam, mas os evangélicos não. Eu nunca vi um padre expor outro padre, um rabino não destrói outro rabino, um muçulmano não lava roupa suja na mesquita. E por que o evangelho tem esse defeito maligno, essa doença? Trocamos o temor de Deus pela ausência. Nós chamamos a igreja católica romana de Jezabel e diz que ela está lá em Apocalipse, se embriagada com o sangue do santo, porque Jezabel ensinava Israel a prostituir, com medo do sacrifício da prostituição, matava os profetas. Nós falamos que a igreja católica é a Jezabel, mas nós saímos, o protestante por Martinho Lutero saiu da igreja católica, então nós viramos Atália. Em 2 Reis, vendo pois Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou e matou toda a descendência, quer dizer, matou os filhos, matou os sobrinhos, matou os netos, e mais cozeu e comeu, para que eles não reinassem, para que eles não tirassem a autoridade dela. Essa era a Atália. Essa é a igreja de hoje, que nós chamamos cristão. Por quê? Um pastor não pode pegar uma teoria e ir lá para ministrar, que já veio outro dizendo que ele é herege. Um pastor não pode ir lá e contar uma experiência que ele teve particular com Deus, que o outro já vem falando que ele é do maligno. É um lutando contra ele, contra o outro.
Jesus diz que Satanás não faz isso, porque se Satanás se dividir, autodestrói-se. E diz mais que os filhos das trevas é mais prudente do que os da luz. Por quê? Atalha matava os próprios filhos para não reinar, não ter autoridade mais do que ela. Hoje é pastor comendo pastor, é pastor matando pastor, para querer mostrar que ele é ungido mais do que o outro, que ele é melhor do que o outro. Ei, você não é melhor do que ninguém. Você, se entende alguma coisa da palavra de Deus, sabe quem você é. Você é pequenino, porque Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, que escandalizaram um desse pequenino. Melhor colocar uma pedra no pescoço e pular no mar. E ele diz mais: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, por ocultar as coisas dos sábios, os que se diz sábio, e pequenino, e revelar os pequeninos. Sábio, entendido, e revelar o pequenino. Reconheça os seus inimigos hoje. Lute contra demônio, não contra gente. Tira a mão do ungido de Deus, mesmo caído ele ainda é ungido. Deus vai tratar com ele, deixa Deus tratar com ele, deixa Deus julgar ele. Para de querer ser juiz de seu irmão e para chamar a atenção dos outros, para chamar a atenção da mídia, para chamar a atenção da geopolítica. Quem és tu que julga o seu irmão? Para o Senhor ele pode estar em pé ou caído, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Deus pode mudar a vida dele. Limpe o altar, tira a indireta do sermão, volta para a cruz. 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Eita, Paulo, tremendo este obreiro de Deus. Quero concluir a mensagem neste momento dizendo: Deus defende quem você ataca, tá bom? Davi não tocou em Saul, Deus tirou Saul. A unção que você desrespeita hoje é a mesma que você vai precisar quando você cair, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eclesiastes 7:20 diz: na verdade não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Vamos parar de ser atalha. O inferno já tem demônio demais. A guerra do cristão não é contra a pessoa, mas contra um sistema espiritual organizado e hierárquico e ativo neste mundo, como diz Paulo, nas regiões celestes. Nós temos uma ideologia de dizer que a Igreja Católica Romana de Constantino, no ano 313, se estabeleceu como líder, unindo o império e a religião, e que ela é a Jezabel meretriz que se embriaga com o sangue dos santos, não é? É o que o cristão, maioria de vezes, fala para ofender a religião do outro. Nós, às vezes, ofendemos religiões dos outros, falando que eles são hereges, ou hereges, como você queira. Falamos que eles são seita. Abrimos a nossa bocona e falamos. Mas preste atenção. A Bíblia diz, Tiago diz assim: o homem que quer ser religioso, que julga ser religioso, que julga ser cristão, julga ser ungido, e não refreia a sua língua, a sua religião é vã, não tem valor. A igreja evangélica saiu da católica quando Martinho Lutero a desvinculou, fixando as teses que ele era contra, segundo a Bíblia. Então Jezabel é a mãe e nós somos filha Atalha. Jezabel ensinava o povo a se prostituir, misturando o ritual pagão com sacrifício ao Senhor, induzindo todo Israel a pecar. Já Atalha, a filha, matava seus filhos, cozido no fogo, e comia, para que eles não reinassem ou exercessem mais autoridade do que ela. As duas cometeram pecado bárbaro. Vendo, pois, Atalha, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência dela própria, segundo Reis 11:1. Eu quero fazer um apelo agora para você que me ouve. Quantos pedem perdão hoje por usar a língua como lança contra o seu ungido de Deus? João 15:16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Amado, eu vou fazer uma pergunta retórica para você.
Quantos de vocês hoje, às vezes faz campanha, jejua, ora e parece que o céu está um céu de bronze, parece que Deus está calado e não responde. Sabe por quê? Porque você não está produzindo fruto. E o fruto não está permanecendo em Deus. Porque se permanecesse, a palavra é fiel. Eu quero que vades deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em nome de meu pedir ao meu Pai, Ele vos conceda. João 15,16. Você tem pedido, o Pai olha e não vê fruto em Cristo. Você não recebe. Que Deus te abençoe você nesta manhã. Baruch Hashem, Beshem Yeshua, amém. Bendito seja o nome, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Yevarechecha Adonai, El Adonai panavelecha vichunecha, Yasa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fecha os teus olhos que eu quero orar por você. E antes de eu começar a orar, se você quiser pôr uma chave do lar na sua mão, segurando um copo d'água, uma peça de roupa em favor de alguém, isso é bíblico. Aonde que é bíblico? Os aventais de Paulo curavam, o modo de se dizer, de Pedro também os lenços. Depende da tua fé. Não venha querer usar a boca agora para me matar também. Senhor meu Deus, maravilhoso e altíssimo Pai, nesta manhã, Senhor, eu apresento essas vidas que acabaram de ouvir esta live, esta mensagem. Peço que o Teu Espírito Santo vá de encontro com cada uma. Pai, aí algumas estão segurando chave, peça de roupa, copo com água. Senhor, entra com providência, coloca a unção da cura nesses elementos que eu pedi. Eu creio na Tua palavra, pela minha fé, em nome de Jesus. Amém.